Boa noite a todos. Me chamo Alexandre Valente, sou diretor de pesquisa da Liga Acadêmica de Cardiologia da Amapá, a LACA, a primeira liga da Universidade Federal da Amapá de Medicina. Estamos aqui hoje para a nossa aula bônus do primeiro simpósio de temas em cardiologia, do consultório à emergência. Dentro desse novo contexto em que estamos inseridos, é muito importante sempre estarmos cientes das ferramentas disponíveis para que possamos nos reinventar de forma contínua. Para além disso, a discussão hoje é sobre uma medicina que rompe barreiras físicas, por muitos considerada a medicina do futuro, e que atualmente tem sido muito discutida dentro do contexto do Conselho Federal de Medicina e do Ministério da Saúde, a telemedicina. O formato de hoje será um pouco diferente do formato que nós vencemos nos outros 2 dias. Optamos por um modelo mais dinâmico de perguntas e respostas, usando também as perguntas enviadas por vocês no Telegram e no Instagram. Então vamos começar. Para debater sobre esse relevante tema, convidamos o Dr. Disseu Melo, ele que é graduado em Medicina pela Unicamp, especialista em Cardiologia pelo Instituto Coração de São Paulo e doutor em Cardiologia pela USP. Atualmente é médico coordenador da UTI Cardiológica do Hospital do Coração em Campinas e desenvolve atividades de assistência, gestão e treinamentos. Boa noite, Dr. Disseu. Olá, Alexandre, tudo bem? Em primeiro lugar, queria dar a vocês os parabéns pelo evento, pela iniciativa, e agradecer pelo convite. Para mim é uma alegria participar desse evento de vocês. Eu tenho um vínculo muito forte com o estado do Amapá, foi aí onde eu cresci, estudei até o ensino médio, tenho familiares morando aí ainda, então tenho um carinho muito especial por esse estado, e é com grande alegria que eu participo aqui desse evento. Muito obrigado. Que isso, nós ficamos honrados com a sua presença. Bom, doutor, primeiramente, o que é a telemedicina? Alexandre, a telemedicina, ou telesaúde, como alguns especialistas preferem chamar, nada mais é do que o exercício da medicina à distância, usualmente através de ferramentas digitais. Então, muito diferente do que as pessoas pensam, não é um conceito novo, a telemedicina ela vem sendo exercida já há décadas, nós temos aí relatos de atividades de telemedicina já pelo menos desde a década de 60, a NASA, por exemplo, já tinha sistemas de transmissão de dados, de monitoramento do estado de saúde de astronautas em órbita, só para você ter um exemplo. Então, não é propriamente um conceito novo, ele já está entre nós há muitos anos. E quando nós falamos em telemedicina, em telesaúde, a gente precisa entender que ele é um conceito muito amplo, que envolve 6 principais áreas. A primeira delas é a teleconsulta, que tem sido o maior motivo de debate agora, principalmente com a pandemia, mas você tem também o telediagnóstico, que é a realização de exames e laudos de exames à distância, que já é feita de maneira usual já há muitos anos. Você tem o telemonitoramento, você tem a teleinterconsulta, que é aquela atividade onde um colega, auxiliando no cuidado ao paciente. Você tem a telecirurgia, que é basicamente o exercício da cirurgia através da robótica, com conexões de internet de alta velocidade. E você tem também a teleeducação. Então, veja que debaixo do teto, debaixo desse guarda-chuva da telemedicina, nós temos 6 principais conceitos, 6 diferentes atividades, que já vêm sendo exercidas, inclusive no Brasil, há muitos anos. O que tem de novo agora? O que tem de novo é a legalização da teleconsulta, que não era realizada até então. Perfeito, doutor. Muito importante essa diferenciação de conceitos, porque às vezes a gente acaba colocando tudo no mesmo pacote, mesmo o grande pacote se perde um pouquinho do que foi legalmente aprovado, do que não foi, do que pode ser realizado, como deve ser realizado. Em relação à situação Exatamente. da tele... Pode falar. Só complementando, Alexandre, então assim, falando um pouquinho até da história da telemedicina, então, ela já vem sendo praticada, principalmente nos países de primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos há muitos anos, ela, de maneira massiva,
passou a ser utilizada principalmente após o advento da internet doméstica, né, da popularização da internet doméstica na década de 90. E já em 1998 nós tivemos a Declaração de Tel Aviv, né, que foi uma declaração elaborada pela Associação Médica Mundial, que já procurava ali estabelecer as bases éticas para o exercício da telemedicina, né? Então veja que isso já tem mais de 20 anos, né? Então já temos um longo caminho percorrido, né? E muita coisa já foi aprendida em todo esse processo. Muito bom. Doutor, como está a situação da teleconsulta atualmente no Brasil? Bom, em termos de legalização, né, da telemedicina, o que nós temos? O Brasil tem, o Conselho Federal de Medicina, no ano de 2002, ele elaborou uma resolução, né, que regulamentava a atividade de telemedicina no Brasil, né, e essa resolução ela contemplava principalmente o telediagnóstico, os telelaudos, né, e algum tipo de interação também entre médicos, ou seja, a teleconsultoria. Então, já desde 2002, nós temos sim uma resolução do CFM que autoriza a telemedicina. Lá nessa resolução, não está escrito nominalmente que é proibido fazer teleconsulta. A gente não tinha essa proibição. De onde que vinha essa limitação de realizar a teleconsulta? Do Código de Ética Médica. Então, nós temos no artigo 37 do Código de Ética Médica, de maneira muito clara, que é proibido prescrever tratamento a paciente sem realizar o seu exame direto, né, salvo em situações de emergência. Então, na verdade, foi o Código de Ética Médica que criou essa trava, né, esse bloqueio regulamentar para o exercício da teleconsulta, como nós estamos realizando hoje. Pois bem, isso ficou assim, então, aí nos últimos 18 anos, né? No ano de 2018, o Conselho Federal de Medicina tentou modernizar essa resolução, né, liberando a realização da teleconsulta, porém, por conta de uma série de questionamentos, principalmente dos conselhos regionais de medicina, no ano de 2019, essa resolução foi revogada, né? Então, passa a valer novamente aquela resolução do ano de 2002 e essa limitação que nós temos no Código de Ética. O que aconteceu nesse ano? Nós tivemos a pandemia do coronavírus, né, que colocou para nós aí grandes desafios, né, pressionando o nosso sistema de saúde e fez com que o distanciamento social fosse uma solução muito importante, né, e imperativa. Então, isso nos trouxe um desafio, quer dizer, como que nós íamos passar a cuidar agora dos pacientes, se os pacientes não podiam se deslocar aos serviços de saúde, né? Então, por conta da pandemia do coronavírus, né, o Ministério da Saúde emitiu uma portaria no mês de março, né, logo no começo da pandemia aqui no país, reconhecendo, ou seja, liberando o uso da telemedicina, né? E essa portaria veio a se tornar lei no dia 15 de abril. Então, pela primeira vez, nós temos hoje uma lei, né, que regulamenta a prática da telemedicina no Brasil, né? Antes nós tínhamos um documento do CFM, que é uma entidade de classe, né? Lembrando que a lei ela está muito acima do CFM, né? Então, de fato, agora nós temos uma segurança jurídica muito maior para exercer a telemedicina no Brasil, incluindo a teleconsulta. Perfeito, doutor. Bem esclarecedora essa situação, porque a gente percebe uma evolução histórica desse processo e é muito importante a gente compreender da situação atual que nós vivenciamos. Em relação a tudo isso que o senhor comentou, existe alguma regra para a utilização da telemedicina, inclusive em relação a uma dúvida que é de muitos pacientes e de médicos, se ela pode ser cobrada? Certo. A primeira questão, essa questão financeira, né, sim, né, a lei coloca de maneira muito clara que o médico pode e deve sim ser remunerado pelo seu trabalho através da telemedicina, tá? Isso é o artigo 5º da lei, coloca isso de maneira muito clara. Então, mesmo os convênios, as operadoras de saúde são obrigadas a remunerar o médico por esse trabalho.
e essa remuneração não precisa necessariamente ser inferior à remuneração que o profissional recebe numa consulta presencial. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto. E a gente precisa lembrar que para praticar a telemedicina de maneira ética, de maneira correta e com segurança, a gente precisa seguir uma série de passos, né, Alexandre? Então, eu colocaria assim como alguns pontos cruciais para você exercer uma boa telemedicina. Então, em primeiro lugar, você precisa interagir com o paciente através de sistemas seguros, né? Nós já temos, existe hoje no Brasil a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, né, que é a SBIS. A SBIS ela já tem todos os critérios de segurança bem estabelecidos, né, como boas práticas para que os sistemas sigam. Então, você precisa, em primeiro lugar, ter ferramentas de interação com os pacientes que sejam seguras. Existe um nível de segurança chamado de NGS2, que é o nível de segurança ideal para esse tipo de interação, né? Então, já de cara, a gente pode dizer, não é adequado fazer videochamada por FaceTime, não é adequado fazer videochamada pelo WhatsApp para praticar a telemedicina, você precisa usar sistemas seguros, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o paciente, ele precisa estar ciente das limitações da telemedicina, né? Porque a telemedicina ela não veio para substituir a consulta presencial, ela veio para agir de maneira complementar, né? Principalmente naquelas situações onde a consulta presencial não é possível, né? Se nós olharmos para o Sistema Único de Saúde, Alexandre, a gente vai perceber que a telemedicina tem ali um horizonte muito interessante, muito importante de aumento do acesso à saúde, né? Vamos pegar aí o exemplo do estado do Amapá. É um estado que é enorme territorialmente, né, que tem poucas cidades, muito distantes umas das outras. Na época de chuvas, muitas vezes aí as estradas ficam intransitáveis, né? E você imagina ali como que funciona para um paciente que mora numa cidade distante da capital, se ele precisa de uma avaliação de um especialista, por exemplo, né? Isso muitas vezes é simplesmente impossível, né? A gente não consegue exercer esse atendimento. Então, para pacientes que têm dificuldade de locomoção, para pacientes acamados, para pacientes em localidades distantes, a telemedicina cai como uma luva, né? Ela é uma modalidade de atendimento que pode auxiliar muito, né, no cuidado a esses pacientes. Outra coisa, monitoramento de pacientes crônicos, né? Então, pacientes que você já conhece, você já examinou, você já sabe o diagnóstico daquele paciente, você precisa muitas vezes monitorar a pressão arterial, você quer saber o peso desse paciente, se ele está com dispneia ou se não está. Quer dizer, muitas vezes, através de uma interação por telefone ou de uma ferramenta de telemedicina, você consegue melhorar o cuidado a esses pacientes. Então, usar sistemas seguros, né? Você precisa selecionar bem as situações em que a telemedicina se aplica. Nós sabemos que há situações em que ela não é adequada, a gente vai falar disso mais adiante, né? Outra ferramenta interessante que deve ser agregada também para uma boa prática da telemedicina, o uso da prescrição eletrônica, né? Isso é uma coisa muito importante da gente ressaltar, né? Porque a lei que regulamenta a telemedicina coloca também de maneira muito clara que você não pode simplesmente atender o paciente por telemedicina, fazer uma receita num papel, tirar uma foto e mandar para o paciente, né? A receita digitalizada ou escaneada, ela não deve ser aceita, porque ela não tem segurança, né? O que é preconizado, Alexandre? Você usar a prescrição digital, né? Que é uma ferramenta, perdão, muito interessante. Como que funciona isso? Existem já hoje plataformas na internet perdão, em que você consegue fazer a prescrição, né? Você consegue assinar essa prescrição com um certificado digital, né, que é uma chave pública, em que você tem uma assinatura digital que pode ser checada e validada, e a plataforma envia essa prescrição para o celular do paciente, né? Ao mesmo tempo que ela envia essa prescrição para a farmácia. Olha que interessante, quando o paciente chega na farmácia, ele mostra o celular com o QR Code, ele já consegue a dispensação do seu remédio, né? Então, é uma ferramenta também que é importantíssima para que você consiga
cuidar desse paciente. Não adianta só interagir com ele através de uma ferramenta digital se você não conseguir medicá-lo, né? Então, recapitulando, sistema seguro, sistema de prontuário eletrônico seguro, né? Seleção correta do paciente, uso da prescrição digital, e o quarto elemento que eu colocaria, né, que eu coloco como uma boa prática em telemedicina, é a educação dos pacientes. Veja, Alexandre, se vocês, estudantes de medicina, se muitos médicos têm dúvidas sobre telemedicina, você consegue imaginar quantas dúvidas os pacientes têm? Eles não sabem simplesmente nada, né? Quando você fala para o paciente que ele vai passar para o consulta por telemedicina, ele praticamente não sabe do que você está falando, né? Então, essa questão cultural também é muito importante. A gente vai ter que aprender a usar a telemedicina e a gente vai ter que ensinar também os nossos pacientes sobre como ela funciona, né? Isso é importantíssimo para que a gente tenha sucesso em todo esse processo. Realmente muito importante. As dúvidas dos pacientes, elas são sempre muito maiores do que as nossas, né? Principalmente por conta dessa limitação, não só física mesmo, mas a limitação ao acesso da informação, que já acontece nas capitais, imagine nos grandes interiores. O senhor já comentou um pouco sobre os pacientes que caem como uma luva em relação à utilização da telemedicina, e dentro desse contexto ainda, existe alguma situação específica ou algum público preferencial para o atendimento da telemedicina, ou ela se encaixa em qualquer contexto, perdão? Veja, olha só, essa dúvida é muito comum, né? Muitas pessoas me perguntam, eu posso atender um paciente por telemedicina, por exemplo, com uma primeira consulta? Alguns colegas defendem que sim, outros colegas defendem que não, né? Justamente porque você está conhecendo o paciente, você não teve ainda a oportunidade de examiná-lo. Como eu vejo essa questão, né? Então, em primeiro lugar, do ponto de vista legal, não é proibido você atender um paciente pela primeira vez por telemedicina, tá? Em segundo lugar, eu acredito sim que o médico, numa primeira consulta, ele consegue elaborar uma boa anamnese, né, colher dados de antecedentes pessoais, de antecedentes familiares, formular suas primeiras hipóteses diagnósticas, direcionar a investigação, né, e, eventualmente, num retorno, numa consulta de retorno, numa consulta presencial, examinar esse paciente e finalizar o seu raciocínio clínico, ou finalizar o seu tratamento. Eu não acredito que isso seja impeditivo, tá? Eu acho que é sim possível. A gente consegue orientar muita coisa, né, para o paciente numa primeira consulta, tá? Mas, naturalmente, há limitações, né, Alexandre? Então, por exemplo, como é que você vai avaliar um paciente com dor no peito por telemedicina? É muito difícil, né? Primeiro porque a dor no peito pode não ser nada, mas pode ser uma emergência médica. Esse paciente pode ter um infarto agudo do miocárdio, uma dissecção de aorta, um pneumotórax, não é? Então, para esses casos, dor torácica, dor abdominal, algumas doenças neurológicas e uma série de outras situações, o teleatendimento não é adequado, né? Então, para esses casos, é importante que você seja honesto e oriente o paciente a procurar um atendimento presencial. Eu tenho feito muito isso, né? Então, muitas vezes os pacientes me procuram, agendam uma consulta por telemedicina comigo, converso com o paciente, colho toda a história. Nós sabemos, né, Alexandre, e você está aprendendo isso agora na faculdade, que 70%, 80% dos diagnósticos em medicina vem da anamnese, vem da história clínica, né? Então, muitas vezes a gente consegue sim formular uma boa hipótese diagnóstica a partir da anamnese, mas muitas vezes a gente chega à conclusão que, olha, meu senhor, seu João, dona Maria, para concluir o meu raciocínio, para nós terminarmos essa consulta, o senhor vai precisar vir até o meu consultório. E assim a gente combina com o paciente, né? Então, eu não vejo isso como uma barreira. Eu acho que a gente tem que aprender a usar essa ferramenta de maneira inteligente e sempre selecionando bem os pacientes. Certo, muito verdade. O senhor acreditaria então que poderia ser importante para a diferenciação
Se a gente está diante de um quadro um pouco mais simples, ou se a gente está diante de uma emergência ou de uma urgência? Olha, veja, existem várias maneiras de você utilizar a telemedicina, né? Então, por exemplo, agora com a legalização da telemedicina, alguns planos de saúde, e aqui na cidade onde eu moro, em Campinas, isso aconteceu bastante, eles criaram serviços de teleorientação, né? Em que você tem lá médicos, você tem enfermeiros que ficam de plantão 24 horas por telefone para prestar orientação aos pacientes, né? E esse trabalho, Alexandre, a gente já faz, né? Eu atendo consultório aí já há mais de 10 anos. Quantas vezes já não fui acordado pelo meu paciente de madrugada ou à noite, porque ele está com dor de cabeça, porque ele está com dor no peito, porque ele está com mal-estar, né? Na grande maioria das vezes, você consegue orientar o paciente, tá? Então, no mínimo, uma bela orientação para o paciente você consegue dar. Vou te dar um exemplo. O paciente me liga e fala assim, doutor, eu estou com muita dor no peito, né? Ah, seu João, mas como que é a sua dor no peito? Ah, é uma dor aqui no lado esquerdo, uma dor em aperto, é uma dor que irradia para o braço esquerdo, eu estou com náusea, estou suando frio, estou com tontura. Quer dizer, esse paciente está me descrevendo um quadro muito típico, não é? De uma angina. Ou seja, a gente pode estar diante de um quadro de uma síndrome coronariana aguda. O que eu vou falar para ele? Seu João, corre para o pronto-socorro, certo? Mas e se ele fala para mim, olha, eu estou com uma dor no peito, eu carreguei um guarda-roupa na minha casa hoje, e se eu movo o braço, o meu peito dói, se eu aperto, dói, se eu deito de lado na cama, dói, muda de acordo com a posição, não estou com falta de ar, não tem irradiação, quer dizer, veja, é uma dor que a gente pode caracterizar como uma dor tipicamente não anginosa. Eu posso dizer para ele, seu João, olha, fica tranquilo, toma um analgésico, vamos observar, essa dor não parece ser uma dor de origem cardíaca, não tem sinais de alarme. Claro que eu dei dois exemplos extremos, né? Mas o que eu quero dizer com isso, Alexandre, é que a gente sempre pode, através da telemedicina, prestar orientação aos nossos pacientes, né? Então a gente deve quebrar essa barreira, né? Muitas vezes a gente acha que não vai ser possível fazer isso, mas sim. Principalmente se nós fizermos de maneira transparente, né? Dizendo para o paciente quando é possível dar um diagnóstico e quando não é. Então o médico precisa ter esse senso crítico, né? Para que ele possa extrair dessa ferramenta o melhor. Exatamente, caímos de novo na questão da educação e saúde, né? Sempre Sem muito dúvida, né? importante. Então, exatamente. Lembrando do que eu falei, né? A teleeducação, ela está dentro ali do conceito de telemedicina. Isso que a gente está fazendo aqui é telemedicina, né? Infelizmente, se você tivesse me convidado para participar desse evento aí presencial, a probabilidade de eu participar seria pequena, né? Porque nós temos aí 4.000 quilômetros que nos separam, né? 3.500 quilômetros. Então, veja o quão interessante pode ser, né, esse tipo de interação, né, de troca entre profissionais, de teleeducação, de teleorientação, não apenas entre profissionais, mas entre o profissional e o paciente, né? Então, eu vejo de maneira muito positiva, Alexandre, a telemedicina no Brasil. Eu acho que a pandemia do coronavírus, como toda crise, né, ao longo da história da humanidade, a gente viu isso, ela sempre traz avanços, né? E eu acredito que na área médica, um dos avanços que essa pandemia trouxe foi justamente a aceleração desse processo, né? A gente sabia que isso ia acontecer, a gente estava enxergando muitos entraves regulatórios, né? Questões até políticas, corporativistas travando o uso da telemedicina, mas com a crise não teve muito jeito, a gente foi obrigado a usá-la e eu tenho certeza que ela veio para ficar, né? Ela está trazendo muito benefício. Se nós a usarmos com sabedoria, ela vai trazer muito mais, né? Principalmente, que é uma preocupação minha, para o Sistema Único de Saúde, né? Que é onde a gente tem os maiores gargalos, né? Gargalos de acesso a especialista, gargalos de acesso à saúde por parte dos pacientes, né? Então, eu acho que a gente vai ter muito ganho com isso. Perfeito. O senhor já comentou um pouquinho, mas
quais seriam as principais limitações dessa prática? E, na sua opinião, quais seriam as recomendações para boas práticas em telemedicina? Bom, as limitações, como eu comentei, né, eu acho que assim, existem situações em que o exame físico é imperioso, né, ele é fundamental. Então, por exemplo, algumas especialidades vão demorar muito a usar a telemedicina, né? Uma delas é a oftalmologia, né? É uma especialidade que depende de muitos equipamentos, em que o exame físico do paciente, né, ocupa ali 80, 90% da consulta. Você precisa usar a lâmpada de fenda e uma série de outros equipamentos. Então, na oftalmologia, eu vejo de uma maneira muito conservadora. Eu acho que a telemedicina vai demorar muito, vai precisar avançar muito em termos de tecnologia para que a gente possa atender os pacientes. Situações de urgência, emergência, em que é fundamental o exame clínico do paciente, também nós temos ali uma limitação da telemedicina. Um outro ponto também que eu acho que é relevante, que a maioria das pessoas não coloca, é a questão da literacia dos pacientes, né? Então, não é todo paciente que é capaz de navegar através de um meio digital, né? Principalmente os pacientes mais idosos, aqueles pacientes que não são nativos digitais, pacientes que não são alfabetizados, que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem muitos, né? Ou pacientes analfabetos funcionais. Então, veja, nós temos uma série de barreiras ainda, Alexandre, para a implantação da telemedicina e uma série de limitações, né? Lembrando que eu falei para você aqui sobre tecnologia, né, sobre prescrição digital, prontuário eletrônico, mas se a gente, alguns levantamentos recentes apontam, Alexandre, que se a gente pegar os hospitais brasileiros, pouco mais da metade apenas tem prontuário eletrônico integrado, né? Então a gente tem muito lugar ainda fazendo, eu não sei como é que está a situação aí nos hospitais aí em Macapá, mas a gente tem no cenário ainda brasileiro pouco menos da metade dos hospitais ainda usa prescrição em papel, a caneta, prescrição à mão, evolução à mão. Então, quer dizer, essas barreiras estruturais, essas barreiras relacionadas à educação dos pacientes, elas ainda existem. Então, quando você se depara com uma delas, realmente isso representa um desafio ainda para a prática da telemedicina, né? E as boas práticas, é como eu falei para você, então, usar sistemas seguros, prontuários eletrônicos certificados, que tenham selo de qualidade, né? Educando sempre o paciente em relação ao que pode, ao que não pode, né? A gente considera como boa prática, sempre antes de uma consulta de telemedicina, você enviar para o paciente um termo de consentimento, tá? Em que você põe ali por escrito quais são as limitações da telemedicina, para que o paciente saiba disso antecipadamente, né? Que ele receba esse termo e que ele dê um aceite nesse termo, para que ele esteja ciente das limitações. Isso é um importante documento para trazer segurança jurídica para a sua consulta. E, por fim, como eu falei, a prescrição digital, né? A prescrição digital, inclusive, é uma ferramenta que hoje eu tenho usado para todos os meus pacientes, não apenas para o paciente de telemedicina, né? Porque ela realmente é uma ferramenta incrível, né? O paciente tem a receita dele no celular. Quando o paciente precisa renovar uma receita, ele não precisa ir até o consultório buscar a receita, você consegue fazer isso da sua casa, o paciente recebe a receita em casa, né? E certamente é uma ferramenta obrigatória para quem quer fazer uma telemedicina com qualidade. Perfeito, perfeito. Quais as perspectivas para a aplicação da telemedicina dentro da cardiologia, que é a sua especialidade? São muitas, né? São muitas. Então, Alexandre, assim, quando a gente fala, né, em telemedicina, de novo, as pessoas ainda ficam muito focadas a telemedicina é fazer videochamada, fazer videoconferência, né? Mas a telemedicina vai muito além disso, né? Então, hoje a gente já tem sistemas muito sofisticados de monitoramento dos pacientes à distância, né, Alexandre? Então, os wearables, né, os relógios inteligentes, os celulares, eles estão trazendo cada vez mais informação do estado de saúde dos pacientes e a gente vai usar isso na nossa prática, né? Então, eu vou dar um exemplo para você do Apple Watch, né? O Apple Watch,
ele já é validado hoje para fazer, que é o relógio da Apple, né? Ele já é validado hoje para fazer identificação de fibrilação atrial, né? Ou seja, imagina a sua situação, né? Um paciente que tem um relógio inteligente, ele é aparentemente saudável, ele recebe um alerta do relógio dizendo, olha, eu estou detectando um ritmo aqui que pode ser fibrilação atrial, né? Será que você não deveria procurar o seu médico? Essa é uma medida muito simples, né, que uma ferramenta de inteligência artificial pode tomar, que pode salvar a vida desse paciente, né? A gente sabe que a fibrilação atrial é uma das principais causas de acidente vascular cerebral, né? Uma doença grave, uma das doenças que mais mata na nossa sociedade e que causa sequelas gravíssimas nos pacientes, né? Então, eu acredito, né, dentro da cardiologia, que as perspectivas são muitas, né? Tanto para elaboração de laudos à distância, que isso já é feito há muito tempo, quanto para monitorização desses pacientes, né? A telemedicina, né, e a tecnologia, ela vai, inclusive, Alexandre, mudar de maneira radical a maneira, até mesmo como nós fazemos pesquisas científicas, né? Existe um estudo chamado Apple Heart Study, né, que foi um estudo justamente que validou o Apple Watch como ferramenta para triagem de pacientes com fibrilação atrial, né? E olha que interessante, esse estudo, num prazo de 8 meses, ele recrutou 400 mil pacientes, né, que é uma coisa impensável de você fazer num estudo com os moldes convencionais, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais também, né? Estudos científicos digitais através de telemedicina, com milhares e muitas vezes milhões de pacientes, né? Existe um estudo que está em andamento agora, Alexandre, chamado Heartline, né? O que esse estudo, qual que é a pergunta desse estudo? Uma pergunta muito interessante. Bom, eu já sei que o Apple Watch, né, que os relógios inteligentes são capazes de detectar fibrilação atrial. Mas será que isso tem relevância clínica? Será que se eu colocar um relógio como esse no meu paciente e orientá-lo a procurar o médico se eu detectar fibrilação atrial, será que isso vai mudar o desfecho clínico? Essa pergunta é muito importante, né? Porque no final das contas, no frigir dos ovos, o que interessa para nós é reduzir evento, né? Em pesquisa, isso é importantíssimo. Não adianta você ter uma ferramenta ótima que não muda o resultado do seu paciente. A gente quer reduzir morte, a gente quer reduzir AVC. Então, o estudo Heartline procura responder essa pergunta, né? Em pacientes acima de 65 anos que usam smartwatch, será que essa estratégia de detecção precoce da arritmia e orientação para o paciente a procurar um médico precocemente, será que isso reduz mortalidade? Esse estudo está em andamento já, né, e certamente vai ser um divisor de águas, né? Existe uma boa chance de que esse estudo venha a ser positivo, e isso vai mudar cada vez mais a maneira como nós nos relacionamos com a tecnologia, né? Eu acredito, Alexandre, num cuidado híbrido, né, para o futuro, né? Sempre perguntar o que você acredita que vai acontecer no futuro, né? O futuro da cardiologia com a telemedicina. Eu acho que o que vai acontecer é o cuidado híbrido, né? Então a gente vai ter a consulta presencial, que jamais será substituída, né? Existem situações muito delicadas onde o contato humano é importantíssimo, né? Muitas pessoas me perguntam, você acha que a telemedicina vai desumanizar a medicina? Não, eu discordo. Eu acho que é possível sim ser humano através de uma consulta de telemedicina, assim como é possível ser muito desumano numa consulta presencial, né? Que infelizmente que acontece em muitas situações. Mas eu acho que não. Eu acho que a gente vai continuar tendo essas consultas presenciais em situações muito importantes, né? Segunda coisa, a gente vai exercer a telemedicina. E a terceira coisa, a gente vai interagir com os pacientes através de ferramentas de inteligência artificial, né? A gente vai ter como ferramentas ali celulares, relógios, né? A internet das coisas trazendo cada vez mais informação dos pacientes e nos ajudando a tomar a melhor decisão para os nossos pacientes. É dessa maneira que eu vejo o futuro da cardiologia com a telemedicina. Perfeito, muito importante essa perspectiva geral e até mesmo específica
quando a gente olha os avanços tecnológicos observados nesse nosso contexto atual, né? A última pergunta do nosso bate-papo, eu acho que engloba já um pouco de cada do que o senhor já abordou, mas é, além das perspectivas futuras, quando a gente olha para o pós-pandemia, por exemplo, o senhor acha que a telemedicina ela veio para ficar? Eu acho sim que a telemedicina veio para ficar, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que vai ser muito difícil a gente voltar atrás, né? Parar de usar a telemedicina depois da pandemia, eu acho que isso não vai acontecer, né? Mas eu acho também que ela não vai ser exatamente exercida como a gente está fazendo agora, né? Certamente haverá mais regulação, depois que a pandemia passar, certamente o CFM irá se posicionar, estabelecendo alguns limites, algumas regras, até mesmo para que a gente reduza as infrações éticas, né, relacionadas à telemedicina, mas ela veio para ficar. Eu não enxergo outra alternativa, né? Vai ser muito importante também o conhecimento que será acumulado nesse período, né, com tudo que a gente está fazendo hoje, e isso certamente vai ser levado em conta para a elaboração de novas diretrizes, né? A lei da telemedicina, ela deixa de maneira muito clara, Alexandre, tudo isso vale enquanto durar a pandemia, né? Então a gente tem aí, ainda está em aberto, né, essa questão regulatória, e ela certamente vai ser modificada. Mas se você quiser saber, eu acho que é sempre bom a gente fazer esse exercício, né, de futurologia, vamos dizer assim, mas a gente não precisa ir muito longe, é só para a gente olhar para os exemplos de outros países, né? Quando você olha, por exemplo, para países como os países da Europa, principalmente do norte da Europa, a telemedicina já é usada de maneira massiva, né? E com muito sucesso. Nos Estados Unidos, praticamente todos os estados utilizam de telemedicina. Um dado muito interessante: 55% dos hospitais dos Estados Unidos oferecem algum tipo de serviço de telemedicina. Tá? Então, veja que é um número muito relevante, né? Os Estados Unidos é um país de 300 milhões de habitantes, né? Então, o nosso mundo é globalizado, né? Eu não consigo imaginar a gente indo numa direção oposta a essa. Claro, nós temos as nossas particularidades, e certamente elas vão ser contempladas aí por questões regulatórias. Perfeito, doutor. Vamos agora para algumas perguntas que foram selecionadas a partir da caixinha de perguntas que nós deixamos lá para os nossos seguidores no Instagram, certo? A primeira pergunta é: Perfeito. como minimizar a falta de um bom exame físico? Essa é uma ótima pergunta, né? Na verdade, a melhor maneira de você minimizar a falta de um bom exame físico é fazendo uma excelente anamnese, né? Então, quanto mais detalhada for a sua anamnese, quanto mais pormenorizada for a sua história, quanto mais atenção você tiver nos antecedentes pessoais e familiares daquele paciente, mais informação você vai ter para poder ter um julgamento sobre o caso daquele paciente. E lembrando, sempre que você não se sentir à vontade para afirmar um diagnóstico, ou sempre que você achar que o exame físico está fazendo falta, seja honesto com o paciente. Diga para ele: olha, nós precisamos marcar uma consulta presencial para nós finalizarmos essa consulta. Ou, se esse paciente estiver, por exemplo, muito distante, o que você pode fazer é: olha, eu posso conversar com o médico do senhor. Vamos dar um exemplo: eu sou cardiologista e o paciente está lá num posto de saúde e tem um médico da família lá. Eu posso interagir com esse médico, por exemplo, orientando até mesmo o exame físico, fazendo perguntas para ele, para que a gente possa chegar a um diagnóstico do caso. Tá? Mas a melhor maneira de você minimizar isso é através de uma história clínica muito bem feita. Perfeito. Anamnese, como sempre, sendo um elemento essencial aí Sempre. para os diagnósticos. Outra pergunta é como se preparar para atender por telemedicina. Vamos dizer que você, a partir de agora, médico, que não sabe, não tem ainda o norte como funciona, você quer se preparar para atender por telemedicina. Quais são os passos? Olha, eu acho que, assim, a gente falou bastante sobre isso aqui, né, sobre boas práticas de telemedicina. Então, a gente já tem na internet muito material disponível, né?
Inclusive, eu recomendo para vocês um manual de telesaúde da Agência Nacional de Saúde, da ANS, que é de 2019, que é um documento muito bem elaborado, que coloca de maneira detalhada tudo isso aqui que eu expliquei para vocês, né? Mas eu acho que são duas coisas. Primeiro, estude, né? Estude sobre o que pode fazer, o que não pode, sobre as regras, estude sobre boas práticas, seja curioso, né? Procure estudar sobre qual que é o sistema que vai te atender melhor, que vai te oferecer uma interface mais segura para você interagir com o seu paciente, né? Procure seguir todos os preceitos éticos da nossa profissão, né? Procure sempre fazer o melhor pelo seu paciente, que eu acho que não vai ter erro, não. Você vai conseguir fazer uma boa telemedicina. Telemedicina, gente, é medicina, tá? A gente não precisa dividir esses conceitos, né? Então, aquela pessoa que exerce a medicina com amor, né, com cuidado ao paciente, ela não vai ter dificuldade de fazer isso por telemedicina. Exatamente, muito bom. Mas se você é um bom médico no consultório, não tem por que você ser um mau médico por telemedicina. Não, de forma alguma, não vai. Isso não vai acontecer, né? É uma ferramenta, a gente tem que enxergar dessa maneira, né? Ela não veio para substituir o médico, é uma ferramenta que veio para nos ajudar e principalmente ajudar os pacientes, né? Exatamente, todo mundo sai ganhando. Doutor Disseu, em nome da diretoria da LACAR, nós agradecemos imensamente pela sua participação hoje para falar de um tema que gerou e gera muita polêmica dentro da comunidade médica e que atualmente tem representado uma importante ferramenta, como o senhor mesmo colocou, ao exercício da medicina. Muito obrigado. Se eu quiser fazer alguma consideração final, pode ficar à vontade. Alexandre, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Eu acho que levar esse tema para os acadêmicos de medicina certamente é uma ótima ideia, né? Eu não tive essa oportunidade, né? Eu, durante toda a minha graduação, sequer ouvi falar sobre telemedicina, e vocês terem essa oportunidade, ter esse contato mais precoce, de estudar sobre isso, nesse momento, certamente vai facilitar a vida de vocês, né? Então, procurem estudar sobre isso. Eu acho que é uma coisa que vai crescer muito ainda, né? E é muito importante que a gente saiba se posicionar e saiba principalmente exercer com muita ética e da maneira mais correta possível. Tá bom? Meus parabéns pelo evento mais uma vez, muito obrigado pelo convite e fico sempre à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois eu vou passar o meu contato aí para vocês, o meu e-mail, o meu Instagram, e a gente pode interagir com a Liga sempre que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado, doutor. Agradecemos também a você que nos assiste pela confiança no simpósio e na Liga durante todos esses dias de evento. Continue nos seguindo nas redes sociais, pelo Instagram, @lacarunifap, e no nosso canal no YouTube, pelo qual vocês estão assistindo esse evento neste momento. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutor. Boa noite. Um abraço, Alexandre.